Olha, pessoal, eu sinceramente fiquei bastante estarrecido com o comportamento de algumas pessoas de esquerda hoje à tarde no Twitter por conta de uma discussão entre integrantes do próprio PSOL na plataforma. E é sobre isso que eu quero conversar com vocês, mas antes eu já peço o seu like. Nós temos um objetivo de 400 likes em menos de uma hora. Se a gente conseguir atingir esse número, certamente chegaremos aos 60 mil inscritos até domingo, e eu conto muito com a sua participação. E o motivo dessa discussão dos integrantes do PSOL é, claro, a sucessão da presidência da Câmara dos Deputados. No início do mês de fevereiro, teremos a eleição. E dois candidatos estão disputando com chances de vencer. O primeiro deles é Arthur Lira, o candidato de Bolsonaro. O segundo, Baleia Rossi, o candidato de Rodrigo Maia. Baleia Rossi tem virtualmente o apoio das esquerdas, porque o Rodrigo Maia negociou com as lideranças dos partidos que garantiram o apoio ao candidato do MDB. Arthur Lira, por sua vez, negociou individualmente com cada um dos parlamentares. Isso garante a ele um apoio maior, teoricamente, e nós sabemos que vão acontecer traições. Mas isso aí é um assunto para um outro vídeo, até já falei, não importa, não é relevante para esse assunto agora. O Rodrigo Maia e o Baleia Rossi, sabendo que o impeachment é um assunto sensível para os eleitores de esquerda, começaram a aumentar o tom contra Bolsonaro, dizendo que vão colocar o impeachment em discussão, flertando com o impeachment. Os eleitores de esquerda começaram, portanto, a pressionar os seus parlamentares a votarem em Baleia Rossi e em Rodrigo Maia. Só que tem um problema aí, pessoal. Rossi e Arthur Lira não possuem diferença alguma de agenda. Não possuem diferença. Ambos são neoliberais, seguem o neoliberalismo, são pró-capitalismo financeiro, são contra os trabalhadores e principalmente contra os funcionários públicos. Não há nenhuma diferença de agenda entre os dois. O Baleia Rossi, ele votou até mais pró-governo do que o próprio Arthur Lira. E a Luísa Erundina, ela foi ao Twitter hoje e fez uma manifestação contrária ao partido dela por o partido estar tão compactuado assim com o Baleia Rossi. A Luísa Erundina tentou fazer uma candidatura própria ali, uma candidatura do PSOL, uma candidatura de esquerda. Nós sabíamos que não iria prosperar, mas haveria um certo simbolismo. Porque, como eu falei, vão ter traições. E mesmo na hora que abrisse a urna, talvez a Luísa Erundina só fosse ter o próprio voto dela, porque os outros já estão fechados. O Marcelo Freixo veio a público e discordou da Luísa Erundina. E outra deputada, salvo me engano, Fernanda, alguma coisa, agora me fugiu o nome dela, também discordou da Luísa Erundina. Normal. Normal, não há problema nenhum nisso. O problema foi justamente de alguns eleitores de esquerda que começaram a falar: não, isso está parecendo um DCE. Ah não, mas vocês têm que fazer essa discussão no Zoom e não no Twitter, não público. Que absurdo isso. Percebam que esses eleitores, o que eles estão querendo fazer é censurar o PSOL a trazer uma discussão pública. Eles não entendem que o lema do PSOL o próprio nome do PSOL é socialismo e liberdade. Eles querem que o PSOL não tenha liberdade. Eles mesmos estão querendo censurar. Porque eles acham que a esquerda desunida, entre aspas, é uma esquerda fraca. E isso é um erro. A esquerda fica mais forte quanto mais plural, quanto mais diversa ela for. Essa discussão do PSOL pública foi maravilhosa, foi ótima. Por quê? Porque primeiro oxigena o partido, mostra para as pessoas que o próprio partido tem pessoas diferentes. Então a Luísa Erundina, ela tem as suas diferenças com o partido, ela tem a sua identidade própria, ela pensa diferente do Freixo, o Freixo pensa diferente da Sâmia, a Sâmia pensa diferente do Glauber, que pensa diferente da Erundina, e isso é ótimo. A esquerda não pode ter um pensamento único. Pensamento único é coisa da direita, porque a direita segue o equivalente universal que é o dinheiro. O pensamento da esquerda é o pensamento do trabalhador. E cada trabalhador tem a sua própria necessidade. Quanto mais plural for o pensamento de esquerda, mais forte ele fica. E esse tipo de discussão que se tornou pública foi ótimo, porque a Luísa Erundina falou assim: por que a gente tem que apoiar os candidatos, o Rodrigo Maia, o Baleia Rossi, sendo que eles não têm diferença para o outro? E aí o Marcelo Freixo fala: não, mas nós temos que negociar para conseguirmos cargos, porque se a gente consegue cargo, a gente consegue barrar algumas coisas aqui e acolá. Então você gera uma discussão de estratégia política e de politização que ajuda a politizar as pessoas. Então não tente cercear a discussão dos integrantes do PSOL, porque eles estão certos em fazer isso. Quanto mais discussões públicas como essa que o PSOL fez, melhor. Tem que ter esse tipo de discussão. Seria bom se o Ciro Gomes fosse lá, desse um pitaco também, um Molon, porque a esquerda precisa ter esse tipo de discussão. Fortalece o pensamento. Ah, mas enfraquece na luta contra o impeachment do Bolsonaro. Pessoal, vocês acham mesmo que o Baleia Rossi vai mover um dedo em favor de impeachment de Bolsonaro? Gente, conheço o Baleia Rossi há quase 20 anos. O Baleia Rossi não vai fazer nada, nada. Ah, mas e a mobilização do impeachment? Se tiver mobilização favorável ao impeachment,
Baleia Rossi aceita e Arthur Lira também aceita. Não há diferença. Os dois vão aceitar se houver uma mobilização. Agora, em termos de agenda, não há diferença nenhuma entre os dois. Nenhuma. Não pense que o Rossi é oposição ao Bolsonaro, porque ele não é. Ele segue o Paulo Guedes, gente. O pensamento econômico do Paulo Guedes. Ele segue o pensamento do Guedes. Ah, mas o Arthur Lira é base do governo. E o Eduardo Cunha não era? O Eduardo Cunha era do MDB. O MDB era o partido do governo. Temer era o vice. Ah, mas aí, é claro, havia o interesse do MDB assumir o poder. Gente, Arthur Lira é do Progressistas, do PP. O partido do Centrão. Vocês acham que é mais fácil o Centrão ter poder com Bolsonaro no governo ou Hamilton Mourão? Hamilton Mourão não foi eleito pelo voto popular. Então, para ter uma certa legitimidade, ele vai precisar compor com o Congresso. E quem compõe com o Congresso? O Centrão. Então não achem que o Arthur Lira não pode aceitar pedido de impeachment, porque se houver pressão ele aceita. Então vamos com calma, vamos deixar o pessoal do PSOL brigando, porque isso é ótimo, discutindo, faz bem para a nossa democracia, faz bem para a nossa politização. Não cerceie a esquerda. Não tente censurar a esquerda, porque quanto mais você censura a esquerda, aí sim, mais forte a direita e principalmente Bolsonaro ficam. Não seja um cirandeiro. Não seja um cirandeiro. O esquerdista cirandeiro afugenta o trabalhador. Joga o trabalhador para Bolsonaro. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, ative as notificações e me siga no Twitter, @profileoficial.